Está no Alto TV Escola. Hoje iremos entrevistar o professor Maurício e iremos debater sobre a preservação do patrimônio escolar. Professor Maurício, no seu ponto de vista, como você vê a reforma dessa escola? Bom, o governo do estado tem investido para a melhoria das escolas. No entanto, o que a gente observa é que não houve um calendário, apesar de a gente saber que alguns fatores como a chuva atrapalhou nessa reforma, mas o calendário não houve um planejamento. Prova disso que as aulas foram prejudicadas. A reforma da escola atrapalhou o calendário escolar? Não. A escola se atrapalhou em certa parte, mas não em todo. Porque a escola se programou para fazer um rodízio das turmas, o que viabilizou para que o prejuízo não fosse maior. Mas o prejuízo houve, mas não foi tanto quanto poderia ter sido. Sobre a reforma, quais são os pontos positivos e pontos negativos? Bom, como já dissemos, os pontos negativos foi a falta de planejamento, uma vez que as reformas foram executadas no período de aula. Mas a gente deve entender que também teve o agravante do período das chuvas, que foi um dos fatores que prejudicou a reforma. Quanto aos pontos positivos, é que a escola está sofrendo uma melhora na sua estrutura, e que essa melhora antes a gente não tinha. A questão das salas de aula, toda com o teto organizado, mais limpas, material didático e tudo mais. O senhor acha que os dias de aula perdidos por conta da reforma têm como ser recuperados? Bom, a escola planeja fazer essa compensação com os aulões, com a preparação para a gincana, aulas alternativas. Essa é uma maneira da escola procurar compensar esses dias para que o prejuízo não seja maior. Qual o melhor benefício da reforma para os alunos e para a escola? Poderíamos dizer que para os alunos tem uma estrutura melhor, como é o que a gente está tendo agora. Para a escola também poder ter alcançado a excelência que está alcançando, principalmente nos resultados de avaliação, todo esse conjunto influencia. Com os professores que nós temos aqui na escola também, que esse é um fator que está dentro dessas reformas. Porque não está se falando só em reforma física, está falando em capacitação de professores, em material para esses professores, e isso tem aumentado. O que o senhor tem a dizer sobre as más condições do banheiro da escola? Em relação aos banheiros, a gente pode dizer que não é problema da escola. A escola tem organizado, todo ano é gasto dinheiro para a reforma desse banheiro. A última reforma foram trocados toda a cerâmica, todos os bacios, mas os próprios alunos, por falta de consciência, têm danificado. Então o problema aí tem sido mais de conscientizar os colegas, alunos, sobre a necessidade de manter esse patrimônio, que isso é o que está sendo difícil para alguns alunos manter isso aí. A reforma do jardim da escola vem com o intuito de que vale a pena preservar o bem-estar de todos na escola, por estar com uma área verde totalmente reformada? Claro, a escola que já teve vários projetos de florestar isso aqui, de deixar um jardim bonito, assim como a Dalgina já fez um belíssimo trabalho e o pessoal não conservou, que foi a entrada da escola. E a gente sempre tentou fazer esse projeto de plantar árvores aqui, mas assim como a questão dos banheiros, que os próprios alunos destroem, a gente percebe que acontece a mesma coisa com o jardim. E eles não percebem que não só é uma importância para a gente, mas para o meio ambiente em geral, hoje a necessidade de replantar essas atividades. No seu ponto de vista, os alunos são os principais causadores da má preservação do patrimônio escolar em relação à área verde, os banheiros, as salas em geral, a escola ao todo? Acredito que não são os alunos como um todo, mas a omissão de alguns em dizer quem são esses que estão fazendo, sim. Porque quem quebra o banheiro são os alunos, não é ninguém do corpo docente, nem da administração. Quem destrói aqui a plantação lá fora, normalmente são os alunos, sem respeitar. Luciano fez um trabalho aí com a quadra, que vocês já viram que está um trabalho primeira, vem sendo anos já a gente tentando construir essa quadra, e os próprios alunos invadem durante a noite, rasgam o chuá da cesta de basquete, e em vez de procurar conservar um bem que é de todos. Está aí aberto, Luciano nunca negou a chave, mas é um bem para todos, e os alunos mesmo não mantêm esse privilégio que eles têm. Existe alguma maneira de evitar a má preservação da quadra?
Não só a má preservação da quadra, mas dos banheiros, das salas de aula, do jardim lá fora, tem. É um trabalho de consciência dos alunos, certo? Incentivar esses alunos ou conscientizá-los que são patrimônio deles, da comunidade, que se for danificado, os prejudicados principais será a própria comunidade. Então o trabalho de conscientização deve ser o ponto principal nisso aí para a comunidade. O que o senhor acha dos alunos fora da sala entre o intervalo de aula entre um e outro? A gente entende a necessidade que os alunos têm de terem que sair da sala de aula, até porque a estrutura que a gente tem com essas bancas, que não são nada confortáveis, a sala de aula, como a gente já falou, que apesar de toda essa melhoria, ainda não tem um clima legal, é difícil ficar na sala. Mas acredito que isso acontece mais pela falta de compromisso dos alunos, de responsabilidade, de saber que tem que esperar o professor na sala de aula para poder sair e não dar um toque e imediatamente querer sair da sala de aula. Devia esperar o professor até por uma questão de respeito. Essa saída dos alunos no intervalo, assim, entre uma aula e outra, prejudica a preservação assim, do patrimônio escolar? Você acha que eles fazem alguma coisa prejudicial ao patrimônio? Não, acredito que o maior prejuízo é o pedagógico, uma vez que o professor, quando entra na sala, ele passa um certo tempo esperando que os alunos entrem, se acomodem, entrem no clima da aula. O maior prejuízo ainda é o pedagógico, ou seja, o aprendizado. Quanto à questão do patrimônio, o intervalo é muito pequeno para eles fazerem alguma coisa de errado. O professor deve proibir a entrada do aluno depois que o professor já está na sala de aula? Não acredito que seja o caminho não, porque se isso acontecer, todo aluno vai querer ficar esperando o professor entrar para poder proibir ele ficar por aí. Aí sim, a gente vai ter uma demanda grande e o patrimônio público é quem vai sofrer, porque vai ficar tudo ocioso e a escola não tem um espaço para colocar esses alunos que seriam colocados para fora de sala de aula. Por esse motivo, tem que ser negociado com o aluno. É claro que o senhor pode estar se refletindo. Hoje o colégio tem capacidade para 930 alunos e hoje tem mais de 1.800 alunos. O senhor acha que isso influi no andamento do aluno na escola? Do patrimônio? Influencia porque se você tem uma estrutura previamente organizada para 930 alunos e tem uma demanda de 1.800, a gente verifica que é a mesma coisa você tem um elevador que cabe 5 pessoas, querer colocar 8 pessoas dentro. Vai funcionar? Vai, mas não vai funcionar com a mesma capacidade, porque fica faltando espaço, você quer fazer uma atividade diferente, não dispõe desse espaço, então a influência está mais nisso aí. Mas tem alguma maneira de resolver esse problema? A maneira tem, é justamente essa reforma que está vindo agora, é para tentar melhorar essa qualidade já das salas de aulas, mas seria necessária ampliação de mais salas de aula nessa parte de baixo, assim como já tem projeto para que seja feito isso. Oh,
Escola Maria Auxiliadora tem capacidade para 930 alunos. Hoje está com uma demanda de 1.850. Isso contribui para que... Como é? Esqueci. Você mais mentira 1.650. A nossa escola hoje tem capacidade para 930 alunos. Hoje está com mais de 1.800. Isso contribui para o andamento... Esqueci de novo. O nosso colégio tem capacidade para 930 alunos. Hoje está com mais de 1.800. Esqueci de Isso atrapalha o andamento, né? O andamento. Isso prejudica, atrapalha muito. Nosso colégio tem capacidade para 800 e 900 e... 110. Quem vai sair andar? Não, eu consigo, eu sou eu. Vamos lá. Última chance. O nosso colégio tem capacidade para 930 alunos. Hoje está com mais de 1.800. Isso contribui para que... Esqueci já. Isso influencia para que... Não. Professor, hoje o colégio tem capacidade para 630 alunos. 900. Como você... Peter, você é uma merda.